bom dia. Agradecemos a presença e participação de todos e mais um ensino online promovido pela NCP. Hoje teremos a apresentação da palestra com o senhor Eduardo Penteado Cardoso, né, com o título Criação e Seleção do Nelore Lengruber, na Fazenda Mundo Novo. Antes de darmos início à palestra, informamos que as perguntas e dúvidas serão realizadas no final da apresentação. Para enviar as perguntas e dúvidas, no painel de ferramentas do GoToWebinar, tem a opção Questions, onde pode ser utilizado para a digitação das perguntas e dúvidas. Para fazer as perguntas diretamente ao palestrante, no painel de ferramentas do GoToWebinar, tem um botão com desenho de uma mão, que, ao clicar neste botão, iremos liberar os microfones para que a pergunta seja realizada. Senhor Eduardo, agradecemos a participação no ensino online. O microfone e fone do senhor estão liberados. Obrigado, Danilo. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu queria inicialmente agradecer o convite que foi feito para a gente pela NCP, professor Raizildo, a Letícia, Danilo, Luiz Gustavo. E para mim é muito gostoso estar aqui e trocar informações com vocês. E a gente vai procurar falar assim rapidamente dos conceitos, do trabalho que a gente faz lá na Fazenda Mundo Novo, na seleção do Nelore Lengruber, contar um pouquinho da origem, alguma coisa dos resultados da seleção, alguma coisa da fazenda, a origem da linhagem e a repercussão que a linhagem Lengruber vem tendo a nível de Brasil. E depois dar uma pincelada final, algumas frases, alguns conceitos que nos marcaram ao longo desses anos todos que a gente está envolvido com isso. Então vou iniciar agora a palestra, mostrando o primeiro slide. A gente sempre que pode fazer uma apresentação, a gente gosta de iniciar mostrando aqui uma matriz Lengruber, uma matriz Nelore, que é o começo de tudo. Então a gente gosta de prestar uma homenagem à fêmea Nelore, a vaca, matriz, porque sem ela a gente não estaria aqui conversando com vocês, sem ela a pecuária não teria o tamanho que tem no Brasil, e sem ela a importância econômica da nossa atividade deixaria de ter sentido. Ela que abriu esse Brasil todo, inclusive centro-oeste, o norte, o nordeste, agora mais para o oeste do Brasil, com essa capacidade, com essa prolificidade que ela tem, capacidade de adaptação e de abertura de áreas novas. Então nós estamos vendo uma matriz recém-parida, um bezerro pequeno aqui, ela já acabou de parir, tá? Essa foto eu tirei lá na fazenda, então ela já está tratando da cria, né? Aí um detalhe, ela começa a limpeza, a higiene e limpeza da cria, ela já começa a se interagir com o bezerro, muito importante o bezerro nascer pequeno, ela protege o bezerro como ninguém. Essa foto eu fiquei 20 minutos olhando essa vaca lá na fazenda, contei 18 urubus ao redor da vaca e do bezerro, e ela estava em proteger o bezerro, nenhum desses urubus conseguiu chegar perto. Então mostra esse instinto de proteção que a vaca Nelore tem em relação à sua cria. Então, se não fosse esse conjunto de qualidades que a fêmea Nelore apresenta, com certeza o Nelore não teria esse impacto que ele tem na nossa pecuária hoje. Essa vaca, por exemplo, eu também tirado na fazenda, ela estava com o bezerro, ela estava passando a barbela no bezerro, então tendo um carinho muito grande para que ele se sentisse reconfortado e estar na presença dela até a desmamar. Bom, então eu vou começar fazendo uma introdução, conceituar um pouquinho o que é melhoramento genético, o que é seleção. E uma definição geral, relativamente simples. O que é a seleção? Seleção é a escolha fundamentada, né, de indivíduos submetidos à mesma condição ambiental. Então a gente cria critérios, cada um define o seu, né, para que a gente possa escolher os melhores indivíduos, aqueles que vão nos dar melhor resultado econômico,
como o caso de uma exploração de pecuária. E a fórmula básica, a gente gosta sempre de voltar no tempo de ginásio, que é aquela fórmula básica conceitual, que o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente, mais a interação genótipo-ambiente. O que a gente faz na seleção? A gente tenta escolher um genótipo mais favorável para nós, né? Escolher com fundamento os animais que nos sejam mais interessantes, num ambiente conhecido, de tal forma que a interação seja relativamente controlada, a interação genótipo-ambiente. Então, nós vamos manipular o genótipo no ambiente conhecido. Então, a meta consiste na alteração do fenótipo, ou seja, o resultado, né, o que ele mostra para a gente, o que o animal mostra para a gente, seja em quilos, seja em centímetros, seja em dias, seja em scores, seja em cor, qualquer que seja a forma com que o animal se apresenta para nós. Através da manipulação do genótipo. Então, nós vamos querer alterar o fenótipo através da manipulação do genótipo, dos genes, mantendo-se constante o ambiente, né? Fatores climáticos, alimentação, tratos sanitários, manejo, etc. Então, é muito importante a gente conhecer o ambiente em que a gente vai trabalhar, e nós vamos falar bastante sobre isso, porque a gente acha que é muito importante levar isso em consideração. Então, a seleção ela se divide em 2 passos. O primeiro é a comparação entre indivíduos, para que a gente possa identificar os mais aptos, segundo características pré-determinadas, segundo o nosso desejo. O segundo passo, uma vez determinados esses indivíduos, uma vez descobertos esses produtos, né, esses animais, a gente vai disseminar a carga genética deles, dos que nos interessam, que sejam superiores, dentro do rebanho selecionado. Então, com isso, vai haver o rebanho como um todo vai subir um degrau à medida que essa carga genética é espalhada por todo o rebanho. Eu vou falar um pouco da Fazenda Mundo Novo, onde a gente está trabalhando. Nós estamos localizados em Uberaba, né, uma região bem típica do Cerrado, que a gente, a nível mundial, a gente chama de savana, né, no Brasil chamamos de Cerrado, mas é a savana, que tem na África, tem nos países temperados, etc. Então é bem típica do Brasil Central, aquela região de Uberaba. A área total da fazenda, 4.200 hectares, né, dos quais 2.800 hectares são formados em pastagens. 85% dessas pastagens, a gente vai falar um pouco sobre isso, são compostas por algum tipo de braquiária, né, com predominância do braquiária brisanta, do braquiarão. O rebanho total da fazenda são 3.400 cabeças, em média, ao longo do ano, da raça Nelore PO, né, ou seja, são 1.300 vacas registradas, matrizes registradas que estão em reprodução. Os solos da fazenda são, a exemplo do que ocorre no Cerrado, são solos arenosos, são solos ácidos, né, com pH baixo e pobres em nutrientes, como é característico, então, da formação geológica do Brasil Central. O clima, nós temos um período chuvoso que nos dá 1.765 milímetros por ano, isso é medido nos últimos 16 anos lá na fazenda. Desse total, 75% ocorre de novembro a março, né? Os invernos lá, dos meses mais frios, de junho, julho e agosto, apresentam temperaturas mais amenas e mais secas, como a gente pode ver, né? Nos últimos 3 anos, nós estamos sentindo alterações de clima bastante substanciais, mas continuamos com a mesma proposta e vamos dizer, o Nelore tem que se adaptar a essas condições. Aqui é um mapa da fazenda, um mapa só da área de pastagem da fazenda, onde dá para a gente notar as divisões de pasto, né, são 107 piquetes, todos eles servidos por aguada natural. Esses piquetes estão subdivididos em 9 seções, são as cores que a gente mostra aí no mapa. E essas seções são servidas por 3 currais de manejo racional. Nós vamos mostrar uma foto de um curral desse mais para frente. Então, cada curral serve 3 seções. E essas seções abrigam categorias diferentes de animais.
A ideia básica é essa. Com relação à filosofia de seleção, então a gente entrando mais no capítulo, né, do tipo de seleção que a gente pratica na Mundo Novo, ela foi muito influenciada por uma visita que a gente recebeu em 1982 do professor Bosma, que é um geneticista sul-africano, que já faleceu, né? Ele, em 1982, ele teve visitando a Fazenda Mundo Novo em Brotas, e a gente teve chance de acompanhá-lo. Ele deu uma verificada geral no rebanho por 3 dias, depois houve um seminário com os 25 melhores geneticistas da época, e depois tudo terminou com um dia de campo. E nessa visita, o professor Bosma, depois no final dela, ele nos recomendou que a gente baseasse a nossa seleção em 4 princípios básicos que a gente vai descrever a seguir. Eu vou só mencionar quais são, depois a gente vai detalhar cada um desses princípios, né? Primeiro, adaptação ao ambiente. Isso em ordem de importância, né? O mais importante, adaptação ao ambiente. O segundo, mais importante, fertilidade. O terceiro é aptidão econômica. E o quarto é padrão racial. Então ele acha que a gente deve basear a nossa seleção seguindo esses critérios nessa ordem de importância. Então vamos falar um pouquinho sobre a primeira característica, né, a mais importante, que é a adaptação ao ambiente. O que a gente tem que buscar na seleção genética, né, no melhoramento genético? Seria selecionar animais que sejam funcionalmente eficientes para o meio ambiente predominante no sistema de produção pecuária do país. O que existe no Brasil? No que se baseia a nossa pecuária? São pastos, né? 90% da nossa carne é produzida a pasto, e mais de 90% do rebanho está em pasto, né? Então essa é a nossa realidade. E o que são esses pastos? Uma predominância muito grande de braquiária. Então são pastos com alguma espécie de braquiária. E a gente, como a gente comentou na Fazenda Mundo Novo, 85% dos pastos são de algum tipo de braquiária, ou seja, a gente procura ter na fazenda um ambiente semelhante ao que predomina no sistema de pecuário do Brasil Central e Norte. O segundo item em importância, pela recomendação do professor Bosma, é a fertilidade, né? Fertilidade é muito importante para a gente melhorar o desempenho econômico, né, do rebanho, é fundamental isso, e para que a gente tenha uma difusão mais intensa das características produtivas dos animais selecionados, né? Então, o que a gente tem que buscar na fertilidade? Primeiro, precocidade sexual. A gente quer fêmeas que emprenham o mais cedo possível, porém, na nossa opinião, com poucas alterações no ambiente de criação. A gente não tem feito o desafio das super precoces. Nós trabalhamos só em pasto e a gente coloca as fêmeas em reprodução mais ou menos 1 mês e meio, de 1 mês a 1 mês e meio nas novilhas, antes da estação de monta. A gente antecipa a estação de monta das novilhas. E a gente busca, dentro desse contexto, selecionar, reter para a fazenda as que emprenham mais cedo na estação, né? Nesse período que elas são submetidas aos touros. Então, dentro de uma estação de monta, a gente antecipa das novilhas e retemos para a fazenda as que emprenham mais cedo. Sempre no ambiente de pasto. Que a gente busca também, é claro, a regularidade e longevidade reprodutiva. Regularidade é a vaca, se possível, a fêmea nos parir e nos desmamar o bezerro todos os anos. Buscamos melhorar isso cada vez mais e escolher as fêmeas que apresentem essa regularidade reprodutiva. E longevidade reprodutiva, hoje em dia está muito comentado, os índices econômicos têm dado bastante ênfase no stability, ou longevidade reprodutiva, capacidade de permanecer no rebanho, tem sido muito importante, então, nesses índices econômicos, e a gente pratica isso há muito tempo no nosso rebanho. O que isso traz? Ele traz um barateamento, né? Traz uma redução no custo final do bezerro desmamado. A vaca vai ter um custo, basicamente é isso, ela, até a primeira desmama, né, da fêmea, ela só gerou despesa, certo? A partir da primeira desmama,
ela vai começar a nos trazer lucro. Então, esse custo fixo dela, até a primeira desmama, ele tem que ser rateado pelo número de bezerros que ela vai desmamar. Então, quanto maior o número de bezerros ela desmamar, e isso se dá com regularidade reprodutiva e com longevidade também, dela permanecer no rebanho, mais barato é o custo dela que é rateado por bezerro desmamado. Isso é muito importante. E preservar o dimorfismo sexual, né? É super importante o macho ter as características masculinas, né? Que a gente olha e já sabe que é um macho, e as fêmeas também têm as características femininas, ambos morfologicamente diferentes. Por exemplo, nós temos um sistema de avaliação de carcaça, ou de dar scores, né, para conformação para corte, fazemos isso só nos machos. Eu acho, pessoalmente, que a fêmea não tem que ser um animal de corte, ela tem que ser um animal que vai reproduzir, né? Amamentar bem, desmamar um bom bezerro e trazer as características masculinas intrinsecamente nelas, mas ela tem que ser feminina. Isso é muito importante. O terceiro item, e esse interessa bastante a gente, é aptidão econômica. A gente costuma dizer que na atividade pecuária, todo pecuarista está envolvido numa atividade para ter lucro, para ganhar dinheiro. Então é muito importante a gente avaliar todos os aspectos relacionados à economicidade da atividade nossa, né? Tudo começa, na nossa opinião, com facilidade de parto, né? Nós medimos na fazenda desde final da década de 80, todos os bezerros que nascem na Mundo Novo são pesados, né? Então, tanto machos quanto fêmeas. Nós temos mais de 30 mil bezerros pesados ao nascer. E é muito importante que a gente busque animais, inclusive reprodutores, principalmente reprodutores, que deem pesos regulares ao nascer, para que a gente não perca aquela vantagem que a gente comentou no início da apresentação, de facilidade do parto e a vaca parir sozinha no pasto que a gente não vê atrás da moita, ao relento, sem dificuldade nenhuma no nascimento, e ela começar a cuidar do bezerro logo cedo. Então a facilidade de parto é super importante no nosso sistema de produção. Claro, a habilidade materna, a fêmea ela pare, ela tem que dar leite, ela tem que cuidar da cria, né? E nós fazemos isso na fazenda, avaliando os pesos, né, aos 120 dias e aos 205 dias, tanto de machos quanto de fêmeas. Vai nos dar uma ideia da habilidade materna, capacidade que ela tem de produzir leite. Após a desmama, aí nós entramos no ganho de peso, né? Ganho de peso a pasto. Então fazemos pesos aos 365, 550 dias nas fêmeas, isso é o que fazemos lá na fazenda, e todos os machos que ficam na fazenda após a desmama vão para PGPs a pasto, PGPs oficiais da BCZ, e eu vou detalhar um pouquinho mais o que a gente faz lá e os resultados que a gente tem tido, porque eu acho que é muito importante o ganho de peso pós-desmama, já que nós estamos trabalhando com uma raça de corte. A nossa moeda são as arrobas, a nossa moeda são os quilos. Então, o desempenho dos machos na PGP a pasto está intimamente relacionado com a economicidade, com a receita que nós vamos ter da nossa atividade, né? Nós temos estudado já há alguns anos, com uma frequência que a gente gostaria que fosse melhor, mas daqui para frente nós estamos firmando um convênio com a FASU, lá em Uberaba, são as provas de conversão alimentar ou consumo alimentar residual. A gente pega os machos que mais se destacam nas provas de ganho de peso a pasto e pré-selecionamos os mais ganhadores de peso para serem submetidos a um teste de conversão alimentar. Então, se por um lado o ganho de peso nos vai dar a receita, né, o quanto de dinheiro a gente vai ganhar com o animal, um animal que come menos, né, através da prova de conversão alimentar, detectado através da prova de conversão alimentar, é um animal que vai nos dar menos despesa. E o lucro da atividade vem, é a diminuição, a subtração da receita menos a despesa.
Então eu quero maximizar a receita, minimizar a despesa, de tal forma que sobra mais dinheiro no bolso. É claro que conversão não é o único fator de despesa de uma fazenda, mas ele é muito importante e a gente pode garantir, pelos dados que a gente já tem lá na fazenda, que tem animais muito eficientes na conversão alimentar. Nós temos feito, a ideia nossa é fazer todos os anos 48 tourinhos, dos que se destacarem na prova de ganho de peso a pasto. Nós mandamos então para essa prova de conversão alimentar, em convênio com a FASU, para detectar os que são mais eficientes na conversão alimentar e que têm capacidade, inclusive, de acumular gordura através do ultrassom também. Uma característica também que a gente tem trabalhado muito nesse rebanho Lemgruber, ele tem sido bastante destacado, né, bastante comentado pelos clientes, é o temperamento. A gente avalia aos 550 dias, né, ao sobreano, tanto machos quanto fêmeas. Nós adotamos na fazenda o método de distância de fuga, na ideia de que o temperamento, em tese, subentende a presença humana. A gente acha um animal bravo, em geral, quando a gente está perto dele, né? Então a gente avalia animal por animal, no manejo que a gente faça de pesagem ou medição de testículos sem estresse, né? Animal por animal, é solto numa manga dentro do curral, o avaliador vai estar se postado sempre no mesmo local, com a mesma posição, e a gente solta animal por animal e observamos a reação dele à presença daquele avaliador lá, ou seja, qual a distância que ele permite que o avaliador atinja desse animal, de si, né? E damos os scores de 1 a 5, sempre 1 é o pior, é um animal que, por exemplo, já investe contra o avaliador, e 5 é aquele animal que o avaliador chega perto e consegue tocá-lo. Aí tem as nuances de 2, de 3 e de 4. Fazemos uma avaliação de scores também, de conformação para corte, né? Não basta o animal só ganhar peso, ele tem que ter uma conformação para corte que seja interessante, que seja condizente com o mercado. Nós não temos como rotina ainda adotar o ultrassom, mas fazemos avaliação visual da musculosidade, né, dos animais, a distribuição das peças de carne, ou seja, a gente quer um animal com maior posterior, onde estão os cortes de primeira, um animal que tem arqueamento de costelas, ou seja, amplitude torácica, e a área do osso de lombo ou contrafilé também mais acentuada, e uma boa precocidade de acabamento. A gente percebe visualmente, não detalhes, mas a gente consegue ver os animais que têm melhor acabamento em relação a outros. Toda essa medida é feita também por scores visuais, notas de 1 a 5, aos 550 dias, como a gente falou, só nos machos. É uma característica, na nossa opinião, masculina. Um outro teste, que é uma coisa mais recente que temos feito, é tolerância a parasitas, né? Já há bastante tempo a gente faz avaliação visual dos ectoparasitas na operação de desmama e 550 dias, tanto de machos quanto de fêmeas. Então nós vemos que os animais estão muito infestados com bernes, com carrapatos, moscas do chifre, são insetos ou parasitas que a gente consegue visualizar, né? É claro que tem que levar em consideração onde esses animais estavam. Lá na fazenda a gente tem pastos muito próximos de uma serra, por exemplo, que é mais sombreada, um clima um pouco mais ameno, e a mosca do berne é mais intensa nesse local. Então não é porque os animais sejam piores ali, é que ali tem mais ocorrência das moscas de berne. Então a gente compara aquele lote só entre si. Nós vamos falar um pouquinho da importância da detecção dos lotes. Em relação à tolerância a parasitas, mais recentemente a gente tem uma parceria, né, um acompanhamento do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles estão acompanhando que nós, até o ano passado, até 2014, na safra 2014, a gente estava deixando 1/3 dos bezerros dos animais em cria e recria sem tratar, sem qualquer tratamento contra parasitas. E o pessoal da UFMG está acompanhando, fazendo amostragem de OPG, amostragem de fezes, né, para fazer OPG, contagem de OPG e fazer coproscopia, e também fazendo contagem
de carrapatos. E para fazer e tirando a amostra de sangue para ver se tem algum marcador relacionado a isso também. Nós já temos mais de 4.000 OPGs, né, contagem de OPGs. No Nelore isso é inédito, não existe. Essa é uma das maiores contagens em gado no mundo e com certeza é a maior na raça Nelore. E os resultados são muito animadores, né? São tão animadores que a partir do ano passado, né, da safra nascida do ano passado, que já foram desmamadas e estão na fazenda, 100% dos animais deixaram de receber antiparasitários. Tamanho assim a confiança que a gente vê nessa capacidade de adaptação do Nelore às condições, né, da tolerância que ela tem aos parasitas todos. A gente costuma dizer que recebemos esse material da Índia e a nossa ideia é resgatar essa capacidade, porque na Índia não existe vermífugo, não se trata animais, eles sobreviveram e produzem lá. Então, a gente quer trazer isso para nós, para o nosso rebanho, pensando sempre em baixar custo de produção. Outras características que a gente observa, a bainha, a gente olha muito o umbigo, né, para evitar que o umbigo seja muito longo ou que tenha uma angulação indesejável e que venha a causar problema quando esse touro, né, isso é mais acentuado nos machos, for pastar em pastos por esse Brasil afora, né? Estamos fazendo uma observação de ubre, dando scores para o ubre nas bezerras novas para tentar ver se esses scores antecipados têm alguma correlação posteriormente, quando elas forem vacas, e se tem alguma interferência na futura habilidade materna e no tamanho das tetas. Isso é coisa muito importante. Manter a teta do Nelore pequena, nós não podemos aceitar a teta grossa e que o bezerro não pode acessar, né? Damos scores para lambida também, para tentar evitar que haja lambida, tentar ver os touros que têm trazido mais essa característica, já que o mercado pouco aceita animais com a lambida no focinho, né? Aquela pequena mancha no focinho, na narina, que não é desclassificante, mas o pessoal tem uma preferência e a gente está tentando evitar isso também. A quarta característica, pela recomendação do Bosma, é o padrão racial. A gente trabalha com uma raça que tem a sua descrição morfológica, né? Uma raça bem determinada. A gente tem que olhar um animal e falar, não, aquilo é Nelore, ou aquilo é Guzerá, aquilo é do Brasil, aquilo é Gir. Então é muito importante a gente preservar o padrão racial, além de trabalhar na seleção para melhorar outras características, né? A gente costuma dizer, nós não entendemos de raça. Quem entende é a BCZ. Então, o padrão racial é determinado pelos técnicos da BCZ que fazem a inspeção dos animais, né? A desmama, 205 dias, e outorga o registro genealógico de nascimento, o RGN, e onde ele confere principalmente a paternidade, e se, a grosso modo, se o animal está dentro dos padrões mais genéricos da raça, e aos 2 anos e meio, 730 dias, aos 2 anos, desculpa, quando eles outorgam o registro, né? A gente chama o técnico, ele registra as novilhas que deram prenhez no nosso rebanho e que estão dentro da caracterização da raça Nelore. De qualquer forma, o padrão racial a gente busca com esse sistema, né, que a gente trabalha só a pasta e basta a RGN e a RGD, a gente não quer se ater aos exageros morfológicos das exposições. A gente quer ter um animal que seja padrão Nelore, quem nos diz isso é a BCZ, mas não ficar em detalhes morfológicos que o pessoal de exposição tem assim, mais preocupação. Ao mesmo tempo, nós também queremos ter preservar um padrão, que a gente chama de padrão Lengruber lá na fazenda, né? E a gente dá scores para isso, na desmama e aos 550 dias, para os machos e fêmeas. E eu pus a foto do Brutus, que é um touro que representa bastante do que a gente quer na linhagem Lengruber, né? Então é um touro assim, com bastante couro,
né, bastante corudo, e a gente acha que o couro, o exemplo do cupim, a bainha faz parte do portfólio de couro. A gente chama do couro como se fosse o radiador do animal, né? Ele que vai fazer a troca de calor com o meio ambiente e vai tornar o animal mais ou menos eficiente, assim como um radiador torna o motor mais ou menos eficiente e produtivo. Então a gente sabe quanto mais couro o animal tiver, mais glândulas sudoríparas ele vai ter, e isso vai facilitar a aeração do corpo quando o ambiente for muito inóspito, né? Um motor, quanto maior o radiador, mais eficiente, maior a aeração vai ter nesse motor, ele vai render mais. Então a gente faz essa comparação do couro, e a gente quer preservar na linhagem Lengruber essa barbela longa, né? O prepúcio um pouco mais longo, às vezes esse ligamento da barbela com o umbigo, prepúcio. Nas vacas, o ligamento, né, do umbigo com o úbere. Então a gente quer manter esse padrão, que a gente chama de padrão Lengruber, que no nosso conceito é funcional. A gente quer um animal que tenha comprimento de costela bem acentuado, né? Isso mostra capacidade reprodutiva e capacidade respiratória e capacidade digestiva. Então ele tem mais o laboratório dele, que é o rumen, né? Onde estão alojadas as bactérias que fazem a ruminação, tem mais volume, elas têm mais área para trabalhar, então isso tudo vai tornar o animal mais eficiente, mais adaptado. Que não dá para mostrar, o animal está de lado, mas a gente quer ver um touro com a boca, a boca larga, e acho que é importante, né, com uma bocada só ele pega mais alimento. Isso é importante até para gastar menos energia, para poder ingerir a mesma quantidade de capim. Os olhos são elípticos, isso é mais ou menos típico do Ongole, da Índia, né? Que é como é chamado Nelore na Índia. Ossatura bem desenvolvida, bem grossa, suporta mais peso, ela tem menos risco de fraturas, etc., né? Tendões bem evidentes, o jarrete bem angulado, a cauda comprida, né? A cauda não é um enfeite, a cauda é um mecanismo de defesa até contra parasitas, né? Então uma cauda longa, que a gente chama assim, rabo de fazer poeira, ela dá uma rabanada aqui perto do cupim, então espanta todas as moscas que estão incomodando o animal. A amplitude torácica é importante, ele ter o contrafilé bastante largo. Enfim, todas essas características a gente quer manter. A orelha um pouco mais pesada, coloração boa, temperamento manso. E a gente quer que esse pacote faça parte da linhagem Lengruber, que é a pessoa que a gente olha e fala, não, esse animal parece muito um Lengruber, a gente quer preservar isso aí. Bom, toda seleção, então o processo de seleção, para a gente poder tomar as decisões, ela envolve muita estatística, e a estatística ela depende de dados, de informações. Então a correta coleta e interpretação das informações é muito importante em qualquer processo de seleção genética, né? E a gente é bastante cuidadoso nesse quesito lá na Mundo Novo. Nós coletamos mais ou menos 20 mil informações todos os anos, né? Entre nascimentos, coberturas, os scores, as pesagens, os controles, registros. São mais ou menos 20 mil informações coletadas todos os anos. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente preserve a qualidade dessas informações, né? Para isso é fundamental a formação correta de grupos de contemporâneos e de manejo. Eu prefiro falar grupos de manejo porque identifica muito mais os animais que estão submetidos às mesmas condições ambientais. O pessoal de Pirassununga fala assim, para dar para os animais as mesmas oportunidades, principalmente de alimentação, né? Estando no mesmo pasto, por exemplo. Então, a gente tenta minimizar a interferência ambiental nas diferenças de um animal para o outro. De forma que essa diferença, uma vez que o manejo, o ambiente é
padronizado ou é conhecido, as diferenças se dão muito mais por causa da genética, né, do genótipo de cada um desses animais. Então é muito importante a formação correta dos grupos de manejo ou contemporâneos para que a gente identifique esses animais e coloque essas informações, esse tipo de esses grupos, né, que a gente forma, a gente dá um número para cada animal, né, de acordo do local em que ele está, e isso faz parte dessas 20 mil informações. E nós temos uma média de 65 lotes em avaliação até os 18 meses na fazenda. Pra vocês terem uma ideia, e todos os animais têm então esse número atrás dele, e a gente sabe, animais com o mesmo código, eles estão no mesmo lote. Então eu só comparo entre eles, eu não comparo um lote com o outro. Anualmente, essa quantidade de informações, com esses detalhes que a gente acabou de falar, são enviados lá para a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP Pirassununga. A gente tem um convênio com eles desde 1995. Aí eles geram eu vou falar logo em seguida, um sumário interno de animais. E mais recentemente, há cerca de 3 ou 4 anos, nós aderimos à NCP aqui de Ribeirão Preto, para que a gente tenha uma ideia de como o nosso rebanho se encontra em relação aos demais rebanhos que participam desse projeto, desse programa. E no caso da USP Pirassununga, eles nos elaboram anualmente um sumário de animais, né, onde são calculadas as DEPs para 14 características diferentes. Sumário interno dos animais. E é importante porque a gente sabe a qualidade da informação que a gente está gerando e comparamos os animais que estão dentro dessa condição ambiental que a gente tem bem determinada. Então aqui a gente ilustrou esse item com um dos currais que a gente tem, que a gente chama de curral anti-estresse ou de manejo racional, e um gado sendo manejado para avaliação genética, né, com a bandeirinha aqui. A gente já adota um manejo racional há muito tempo. Procuramos não ter muito gado junto, preso no curral, a gente procura trabalhar com poucos animais, eles ficam na manga, vão lá, fazem o que tem que fazer e voltam para a manga, para não estressar demais. Como a gente comentou, né, as provas de ganho em peso são talvez o peso mais importante, né, ou a característica mais importante no nosso ponto de vista lá. Como trabalhamos com uma raça de corte, o ganho em peso é fundamental. É como uma raça de leite. Ninguém no holandês fala, só se fala de leite, de quantidade de leite, de peso, de teor de gordura, enfim, dados relacionados à finalidade econômica da exploração, né? Então, a prova de ganho de peso é fundamental lá na fazenda. É o primeiro crivo que a gente passa na hora de escolher os melhores tourinhos todos os anos, né, que a gente faz a seleção todos os anos. De uma forma geral, nós já realizamos, desde 1982 até 2015, 179 provas de ganho de peso, dos quais 167 foram a pasto e 12 confinadas. Total de animais avaliados até então, 7.115 machinhos, né? A gente faz isso só com machos. O ganho médio diário, apenas para a gente ter uma ideia, de 530 gramas por cabeça por dia, ao longo das provas, né? As oficiais da ABCZ, o total de PGPs realizadas de 93 a 2015 foram 153, sendo 149 a pasto e 4 confinadas, né? Essas 4 confinadas foram de 93 a 94. Em 95, quando a BCZ oficializou as provas de ganho de peso a pasto, nós imediatamente adotamos, né? E estamos nessas 149 provas oficiais da BCZ. Total de animais avaliados, oficialmente, 6.532 até o ano passado. Um ganho de peso diário parecido com a média geral, 518 gramas dia. Número de animais superiores,
2.378, né, 36,4%, e número de animais classificados como elite, 949, 14,5%. Esse é o caldo de cultura que eu costumo dizer, que a gente tem para fazer a escolha dos tourinhos melhoradores. E é interessante a gente notar que 36,4 mais 14,5 vai dar praticamente 50%, que é claro, é a metade acima da média que a gente tem em qualquer distribuição normal. Mas, de qualquer forma, o nosso caldo de cultura, né, os nossos tourinhos melhoradores que a gente escolhe todos os anos, vem principalmente desse lote aqui dos Elite e um ou outro desse lote superior, muito próximo da Elite, certo? Essa tem sido o nosso critério de escolha dos tourinhos reserva, que a gente chama lá da fazenda. Eu gostaria só de comentar, fizemos uma comparação com o total de animais que a BCZ já testou a pasto, né, provas de ganho de peso oficiais a pasto, e esses 6.532 tourinhos ou bezerros que nós avaliamos correspondem a quase 15% do total que a BCZ oficializou, já testou, né? Então, isso mostra a importância que nós damos para as provas de ganho de peso a pasto. Nós somos o maior participante, o organizador de prova a pasto, como proprietário único, né, na BCZ. Para nós, a prova a pasto não é uma demonstração, é um critério de seleção. Os reflexos, segundo o nosso sumário, lá de sumário interno, isso aqui mostra o que essa prova tem causado no nosso rebanho, né? Aqui a tendência genética, que a gente chama, né? O que aconteceu com as DEPs ao longo desses anos, desde 2000 até a safra 2000 até a safra 2015. Ela está com uma tendência média de 1 kg por ano. Então, ela está aumentando a DEP em 1 kg por ano à medida que o tempo vai passando, né? Então, a gente nota que a tendência da curva é crescente. E isso é muito importante para a gente ter o progresso genético. No quesito, esse é só do quesito ganho de peso, né? O que isso trouxe para o nosso rebanho? Eu trouxe assim, um exemplo de 8 touros conhecidos, que foram importantes no nosso trabalho. Uma boa parte deles já são conhecidos pelo mercado, né? O principal é o 1646. Ele participou de um concurso, nós chamávamos concurso de ganho de peso de 84 a 85, levava um ano naquela época. Ele foi segundo lugar, eram 20 animais, ele foi o segundo colocado. Naquela época a gente avaliava o peso ajustado aos 2 anos de idade. E ele pesou 658 quilos. Era um pasto suplementado naquela época. O Rambo, outro touro que hoje está muito em voga, ele participou da PGP do IZ em 1991. Foi o 4º colocado, com um índice 126. Então foi classificado elite. O Hulk, que é um filho do Rambo, também agora já na PGP a pasto da BCC lá na fazenda, ainda em Brotas, 96, 97, segundo colocado com índice 119. A B9707, o Hulk, eu falei filho do Rambo, ele recentemente foi tido como filho através de exame de DNA, com o filho de um outro touro lá da fazenda, que tem tango e tem barranco também, é exemplo do Rambo. O 9707 participou também de prova de ganho de peso a pasto entre 97 e 98. É um touro muito conhecido pela habilidade materna, né, pelo leite lá da fazenda. E índice 119,5, foi campeão de uma prova. O Jamanta é um touro que eu aprecio bastante. É o touro que mais vendeu sêmen, que mais disseminou a genética Lengruber por esse Brasil afora, com praticamente 300 mil doses vendidas, participou da PGP 99-2000, foi segundo colocado, índice 120,6 elite. O Bacana, um touro também bem conhecido, que tem sêmen à venda, um touro com variação genética muito boa, hoje pertence ao Fabiano Araújo, né? 2004, 2005 foi campeão, 137,6 de índice elite.
O Coronel, um touro mais moderno, mais novo, 2007 e 2008. Terceiro lugar, índice 120,4. Está com sêmen na CRI. O Campeão, que está na BS, infelizmente faleceu este ano. PGP A Pasto, 2010 e 2011. Couro Campeão também, 125,5. Então, mais para dar ideia para vocês, a gente citou esses exemplos, para vocês terem uma ideia onde a gente quer chegar com as provas de ganho de peso a pasto. A importância que elas têm tido na escolha dos touros melhoradores da genética Lengruber da fazenda. Bom, já estamos chegando mais no final, né, da apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Nelore Lengruber. O Nelore Lengruber foi originário numa importação em 1878, é a primeira importação documentada que se tem de Nelore aqui para o Brasil, e essa importação foi feita pelo Manuel Lengruber, que é esse senhor da foto, segurando um touro, essa foto é de 1906, mas a primeira importação foi em 1878, ele viu alguns animais, para vocês terem uma ideia, num zoológico na Alemanha, achou que seria interessante, ele viu que eram originários da Índia, animais de grande porte, usados na Índia para tração, usados na Índia para leite, falou, isso pode ser interessante para a minha fazenda de café. Ele tinha uma fazenda de café no estado do Rio. Então ele já trouxe alguns animais nessa oportunidade, se não me engano, na Inglaterra, que era uma colônia, a Índia era uma colônia inglesa, né, nessa época, e como a adaptação foi muito interessante na fazenda dele, ele fez mais 2 ou 3 importações, aí sim, diretamente da Índia, pedindo animais, ele tinha uma recomendação para que viessem animais de grande porte e que viessem animais, olha que interessante, de aldeias diferentes na Índia para evitar a consanguinidade. Isso em 1880 ele estava pensando, então olha a visão que o cara tinha quando ele resolveu trazer esses animais, né? A linhagem Lengruber ficou no Rio de Janeiro, o núcleo, né, no Rio de Janeiro, com os descendentes do seu Manuel Lengruber, até a década de 1940, e durante esse período, claro que ela foi disseminada pelo Brasil afora, pela família Lengruber e pelo Pedro Marques Nunes, que era um grande amigo dos Lengruber, tinha fazenda no estado do Rio, e que era um belo comerciante também. Então, esse gado foi muito espalhado pelo Brasil, com influência muito grande no Nelore, que a gente chama de Nelore nacional, pelo pioneirismo da família Lengruber e pelo tino comercial do Pedro Marques Nunes. No Rio, hoje, nós temos o seu Paulo Lengruber, né, que é um descendente do seu Manuel Lengruber, que mora na Fazenda São José, na região do Carmo, né, município de Carmo, no Rio de Janeiro. O seu Paulo continua criando a raça Nelore. Agora, a filha dele, que tem uma propriedade no sul da Bahia, tem um núcleo de Lengruber puro lá também. Então, a família Lengruber está dando sequência ao verdadeiro epopeia que o seu Manuel organizou quando ele trouxe esse gado para o Brasil. A partir da década de 40, um criador da região de Curvelo, em Minas, no centro-norte de Minas, passou a comprar animais diretamente dos Lengruber, Flávio e o Tarcílio Lengruber, e depois para o seu Paulo Lengruber. Então o seu Geraldo levava animais para a fazenda dele em Curvelo, uma região de cerrado. Os animais ficavam só no cerrado e ele tinha uma facilidade de olhar animais, de avaliar animais instintivamente muito grande. Então ele continuou um trabalho importante, manteve o rebanho fechado. Hoje esse trabalho está com a filha dele, Sônia, Fazenda Papagaio, em Curvelo, Minas Gerais. A Sônia está dando, então, sequência ao trabalho iniciado pelo pai. Essa linhagem foi introduzida em Brotas, né, na região de Brotas, em São Paulo, pela Maná, empresa de fertilizantes, em 1974, através de recomendação do Dr. Fausto Pereira Lima. A Maná, que tinha um rebanho PO, mas tinha uma visão assim, mais comercial do PO, teve essa recomendação do Dr. Fausto que trouxesse animais de um gado pesado que ele tinha visto na região de Curvelo, e em 74 foi comprado o touro Mistério, que foi levado diretamente para a coleta de sêmen, inseminou uma vacada lá nessa época. Em 75 nasceram os bezerros,
em 75, 76, a Maná, que tinha o maior estoque de sêmen do Schumacher, fora da família VR, né, Rodrigues da Cunha, a Maná resolveu dispor e vender esse estoque de sêmen porque ela achou que o caminho dela era partir da linhagem Lengruber. Então, de lá para cá, praticamente entrou muito pouco, ela tinha um rebanho aberto, e entrou muito poucos animais de outra origem que não fossem do seu Geraldo, do seu Paulo ou da própria Maná. Esse rebanho, com a venda da empresa Maná no final do ano 2000, esse rebanho foi todo ele transferido para Uberaba, já na nossa mão, né, minha e do meu irmão, em 2001. Demos o nome de Fazenda Munovo para dar continuidade ao trabalho. E é super interessante que nós temos seguido o trabalho começado em 74 e enfatizado em 82 pelo professor Bosman, e não estamos mudando muito o nosso critério de seleção, sem adotar muito modismo, como a gente vai falar. Então, o que a gente quer, com a nossa proposta em trabalhar com o Nelore Lengruber, é fazer uma seleção em rebanho fechado, né, homozigótico, que venha a transferir ou transmitir para o nosso cliente a heterose em outros rebanhos, né, para o nosso cliente, com a grande vantagem das pessoas continuarem no Nelore. Então, a gente não quer uma heterose do cruzamento industrial, onde metade da genética do F1 vai ser de animal pouco adaptado, uma heterose muito evidente, só que um animal pouco adaptado. Nós queremos que o nosso cliente tenha a heterose permanecendo dentro da raça nela com todas as inigualáveis vantagens que a raça nos proporciona. E a gente costuma dizer que é o choque de sangue com qualidade. Não é o choque de sangue porque a gente está só trabalhando com o rebanho fechado. A gente está trabalhando com o rebanho fechado, ou fechando, e trabalhando com seleção genética. Nós estamos escolhendo animais superiores a cada geração. Então, é o que a gente chama de choque de sangue com qualidade. A gente sempre gosta de lembrar o que representa a linhagem Lengruber, o sangue Lengruber na pecuária nacional hoje. Então, eu fiz três levantamentos assim, rápidos. Um é o mercado de sêmen. Eu pego os sites das 9 principais centrais de inseminação artificial, as mais importantes, e eu notei que existem 634 touros Nelore. Só não tenho, aí não entra o Nelore mocho, mas o Nelore PO e o Nelore ceipado entram aí também. Então existem 634, isso em abril, né, que eu fiz esse levantamento, touros Nelore com sêmen à venda. Desse total, 350 tem sangue Lengruber. Isso representa 55,2%. Até trineto. Quer dizer, quando tendo alguma participação da linhagem Lengruber, eu contabilizei aí. Em 2008, o primeiro levantamento que eu fiz, era 28,8%. Em 2011, 43% de participação. Então a gente nota que de 2008 para cá, essa participação da linhagem Lengruber no sêmen disponível à venda, né? não efetivamente comercializado, disponível para venda, ela é crescente. Um outro levantamento a gente faz pegando o catálogo da Exposebu, embora pista não seja o nosso mercado, a nossa ênfase, mas é um mercado que existe. Então, dos 721 animais inscritos este ano na Exposebu, da raça Nelore, 636 são descendentes da linhagem Lengruber, né, em maio deste ano. 88,2%. Então, a gente nota que o pessoal da exposição, que tem um refinamento maior em termos de racial, até eles estão adotando a linhagem Lengruber, e algumas décadas atrás era uma linhagem assim, bastante contestada em termos morfológicos, né? Em 2008, essa participação era de 56,7%, em 2011, 63%. Então a gente nota que ela é bastante ascendente. Eu fiz ontem um levantamento no sumário da NCP, o sumário público, né?
sumário aberto, eu fiz só um filtro. Eu peguei animais que tenham MGT, né, animais que estejam avaliados, que tenham mais de 50 filhos aos 450 dias, para ter uma acurácia um pouco melhor. E selecionei os 50 melhores touros, em ordem decrescente, então, de MGT. Touros que têm mais de 50 filhos aos 450 dias. Desses 50 melhores, 26 têm ascendência Lenggruber no seu sangue, né? 52%, 26 em 50. Em setembro, exatamente um ano atrás, em setembro, esse índice era de 40%. Então, vamos dizer, a nossa participação até nos sumários, a contribuição dessa genética na avaliação genética também tem sido bastante expressiva. Também dentro talvez de um princípio que a gente quer que o nosso cliente tenha essa vantagem do choque de sangue. Eu acho que isso está bem demonstrado nesse sumário de avaliação genética também, onde a predominância de touros meio sangue, 1/4, 1/8, é maior do que de animais puros, logicamente, né? Então mostra que a heterose está funcionando mesmo. Gostaria só de mencionar visão, quer dizer, hoje qualquer empreendimento a gente tem que ter visão, a gente tem que saber o que a gente quer, né, para a gente não perder o foco. Então, nós determinamos esse textinho aí, sim, é uma expressão até escrita pelo Dr. Cardoso, meu pai, e ele fala o seguinte: é preciso não perder de vista que o melhoramento do gado de corte tem por objetivo a geração de produtos animais que sejam aceitos pelo mercado, principalmente a carne vermelha, né, onde a gente está inserido, dentro do contexto de uma pecuária sustentável, progressista e lucrativa, adaptada à extensão e ao meio ambiente do país. Então a gente acha que essa frase sintetiza tudo que a gente quer, que justifica, né, o nosso trabalho. A gente comentou de algumas frases, né, que a gente achou importantes, algumas frases que a gente escutou ou que a gente leu, muitas outras a gente poderia constar aí também, mas essas são as 4 que mais nos marcaram e que mais identificam com o trabalho que a gente tem feito ao longo do tempo. A primeira, do Bosma, essa frase é bem famosa. Bosma falava, entre outras coisas, né? Medir, medir e medir, sendo impiedoso na seleção e mantendo as portas do abatedouro sempre abertas. Isso ele falou para nós em 82, mas isso ele já tinha escrito nos livros dele, ele sempre foi muito enfático com isso. A gente tem que medir para ter informações que depois vão gerar uma estatística que vão nos embasar a nossa escolha dos melhores. O outro é um texto do Lord Kelvin, que é um físico inglês do século, se não me engano, XIX, e ele falava assim: quando você pode medir o que está expondo, explicar o assunto com base em números, significa que você sabe alguma coisa do que está falando. Mas quando você não pode se apoiar em números, seu conhecimento é de um tipo escasso e insatisfatório. Também estão corroborando a assertiva do Bosma, né, anterior, que a gente tem que estar medindo, para poder ter números e poder ter um conhecimento mais embasado e decisões mais lógicas. A outra frase nos marca bastante, eu escutei isso de um amigo meu da Austrália, criador de Brahma. Ele falava o seguinte: é mais fácil escolher os melhores animais quando submetidos a um ambiente pouco favorável do que separar os piores quando criados em condições muito artificiais. Num ambiente menos favorável, um pasto de braquiária, sem muita sofisticação, um animal melhor, ele se destaca, ele é talvez o meio, vamos supor, se todos eles tiveram poucos sentidos, ele vai ser o menos sentido. Ao passo que se você puser todo mundo na baia e der ração, o animal ruim, ele vai ser tão bonito, chama tanto atenção, quanto um animal bom. E aí começa a confundir a gente. A última frase é do Narendra, é um indiano que também é amigo nosso, da região de Andhra Pradesh, na Índia, criador de Ongole lá.
E ele nos fez assim, nos escreveu o seguinte texto. Ele falou o seguinte: os modismos vão e vêm na criação de gado da mesma forma como ocorre com o vestuário. Mas os melhoradores astutos fixam as suas metas, se mantêm fiéis a elas, sem se importar com a onda apaixonante do momento. A gente tem que ficar muito firme com isso, porque às vezes aparecem modas que não levam a nada, ou às vezes levam para um lado que a gente pode não estar alerta, né? Não tem fundamento econômico, então tem que ficar muito atento para evitar a adoção de modismos que às vezes podem ser passageiros. Eu gosto de mostrar essa foto para dizer, eu costumo dizer que o Nelore ele é muito elástico, muito plástico, né? Um animal que se adapta a muitas condições. Nós judiamos muito do Nelore e mesmo assim ele produz. Mas essa foto foi tirada, são embriões que foram levados para o Canadá. Essa foto é tirada lá, a 20, 30 graus abaixo de zero, 15 graus abaixo de zero. E esses parecem ursinho que estão entre as duas vacas, as duas receptoras, são bezerros Nelore, se defendendo do frio. Então a gente nota que ele tem até essa capacidade, essa plasticidade, né, de desenvolver, de crescer mais o pelo e eles terem uma certa proteção ao frio. A gente, em geral, ouve muito, lê bastante sobre a adaptação do taurino nos trópicos, mas a gente ouve falar muito pouco, lê pouco e vê pouco do zebuíno no clima temperado. E eu gosto de mostrar isso para mostrar que, para dizer que o Nelore tem essa função, essa capacidade de se adaptar. Lógico, não vai ser tão produtivo quanto o taurino, mas ele consegue se defender bem numa condição ambiental diferente. Essa é uma foto que eu tirei lá na fazenda, que eu costumo dizer assim, na ponta do arco-íris existe um termo, né, um ditado, uma crença que na ponta do arco-íris tem um pote de ouro. E lá na Mundo Novo eu já achei o pote de ouro que está ali na ponta do arco-íris. Essa também é lá na Mundo Novo. Então, muito obrigado para vocês. O importante é todo dia a gente ter um bom final de jornada, um final de tarde dessa foto que eu tirei lá. Queria agradecer aos patrocinadores também aqui da NCP por permitirem esse evento aqui também. Então, muito obrigado por terem escutado. Espero que tenham aproveitado, que a gente tenha sido claro em mostrar, né, os critérios que a gente adota lá no Mundo Novo, as filosofias de seleção. E aguardo perguntas ou aguardo contato de vocês todos para que a gente possa interagir com vocês e a gente possa saber o que está acontecendo por aí, a gente possa saber o que o mercado está pedindo hoje ou para onde o mercado está sendo direcionado. Quem faz seleção genética tem uma responsabilidade grande, que ele tem que visualizar o futuro. Nós fazemos hoje a genética, o animal que vai ser utilizado amanhã. Então é muito importante a gente ficar ligado e saber o que o mercado vai exigir. E é importante esse feedback, né, dos pecuaristas, dos criadores. E, de qualquer forma, a gente tem uma crença muito grande na pecuária de corte no Brasil. Eu costumo dizer que ela é uma atividade econômica muito grande. A gente mesmo não vislumbra o tamanho do nosso negócio, né? Quantidade de pessoas que são empregadas, né? Quantidade de empregos que gera, o capital envolvido, quanto de receita gera, quanto de lucro gera, quanto paga de imposto. É uma coisa muito grande a pecuária de corte no Brasil. E a pasto, né? Quer dizer, nós temos um apelo de marketing muito grande, nós temos custos imbatíveis, nós temos uma raça que se adapta a muitos tipos de mercados. Então nós temos uma coisa muito rica na mão. E eu costumo dizer que no mundo só o Brasil tem condições de explorar em larga escala 2 milagres na natureza, que nenhum outro país tem essa capacidade, que é a fotossíntese, né, através do pasto, através da planta, através da clorofila, e a ruminação através do Nelore. Então a gente diz que Nelore na braquiária é um verdadeiro milagre e que nos colocaram nessa posição de destaque
dentro do cenário de pecuária de corte no mundo. Um bom dia a todos, muito obrigado. Estamos à disposição para perguntas agora, para contatos futuros. Enfim, agradeço a participação de todos vocês. Até uma próxima. Senhor Eduardo, obrigado pela apresentação. Informamos a todos, né, que a apresentação e a palestra estarão disponíveis no canal da NCP, no YouTube e no SlideShare, né? Então, nos próximos dias vão estar liberadas tanto a apresentação e a palestra. Os microfones, conforme vai havendo as solicitações, a gente vai liberando. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode estar fazendo, igual informado inicialmente, pode estar fazendo na aba Questions, tá? Escrevendo as dúvidas e sugestões. E caso alguém queira fazer alguma pergunta diretamente para o palestrante, é só clicar no sinal de uma mãozinha no mesmo painel, que aí eu libero o microfone, aí você pode fazer a pergunta direto para o palestrante, para o senhor Eduardo. Bom, no slide que está sendo apresentado para todos vocês, tá os contatos, né? O e-mail, os telefones, o site, né, da Fazenda Mundo Novo, para vocês estarem entrando, acessando, né? O e-mail do senhor Eduardo também, com os telefones de contato, né? Então, qualquer dúvida, né, queira conversar direto com ele, tá os contatos descritos aí nesse slide. Senhor Eduardo, eu gostaria de parabenizar o senhor pela palestra, agradecer a disponibilidade para estar dando esse novo ensino. Se o senhor quiser estar encerrando, né, estamos à disposição. Danilo, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a assistência de todos, né, a presença de todos. Dizer que a gente está à disposição de recebê-los na fazenda também. Eu não tenho endereço aí no slide, mas pelo telefone e e-mail a gente passa o endereço certinho entre Uberaba e Uberlândia, é muito fácil de chegar. E a gente gosta bastante de mostrar como que a gente faz a seleção e ouvir sugestões para que a gente aperfeiçoe, que a gente se torne cada vez mais eficiente e que a gente gere cada vez mais lucro para o nosso cliente. Porque sem esse insumo chamado lucro, a nossa atividade deixa de ter importância. Então, muito obrigado a todos novamente. Agradeço também os patrocinadores, agradeço a NCP pela oportunidade e até uma próxima e aguardo a visita e contato de todos que tiverem interesse. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigado, senhor Eduardo. Um bom dia a todos.